Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. E no ano passado a Disney celebrou os seus 100 anos, que ironicamente foi dos seus piores anos recentemente, devido a uma longa lista de fracassos nas bilheteiras. No entanto, parece que a Disney está a dar início a um certo comeback, graças ao sucesso de filmes como O Reino do Planeta dos Macacos e especialmente o Divertidamente 2, que já fez mais de $1 bilhão nas bilheteiras. Enquanto a Disney está a construir este seu novo futuro, acho que seria giro voltarmos ao passado e olhar para os primeiros filmes de animação que a Disney fez. Especificamente os filmes de animação produzidos pela Walt Disney Animation Studios, ou Walt Disney Productions, como era conhecida na altura, que saíram nos anos 30 e 40. A Era Dourada da Disney, como costuma-se chamar. Será que todos os filmes são bons? Vamos descobrir nesta nova edição do O Bom, o Mau e o Cagalhão. A Branca de Neve e os Sete Anões não só foi o primeiro filme de animação da Disney, mas foi o primeiro filme de animação de sempre. Naturalmente, havia muita pressão na Disney para provar que a animação podia resultar com a duração de um filme e não só como curtas-metragens. Felizmente, o filme foi um estrondo nas bilheteiras e foi muito aclamado por críticos na altura, algo que não mudou há muito desde então. Mas será que o filme é tão bom hoje em dia como era considerado na altura? Ou será que ser o primeiro filme de animação de sempre é o seu único mérito? Começando pela própria Branca de Neve, ela tem recebido muitas críticas por ser a típica donzela em apuros que não sabe fazer nada sem ser a líder da casa. Porém, eu acho que isso é mais culpa da era, especialmente a era do próprio Conto de Fadas, em que esse tipo de personagem feminina era quase o único que existia. Também não é culpa da própria Branca de Neve, que eu acho que é uma boa personagem e um bom exemplo para meninas pequenas. É carinhosa, tem um grande espírito maternal, é divertida, é trabalhadora e empenhada, é um pouco ingênua sim, mas isso é relevante para uma das lições principais da história sobre não confiar em estranhos, especialmente quando te oferecem algo para comer. Eu diria que o príncipe é uma personagem muito mais vazia, mas também ele não é muito importante para a história. E não tem nada de problemático, tirando se calhar aquilo que ele faz no final do filme, mas mesmo assim, eu pessoalmente acho que não é problemático no contexto do filme. Depois a Rainha Má, ao início parece uma vilã bastante genérica, quer dizer, ela nem sequer tem um nome a sério. Mas depois vai de 0 a 100 quando ela se transforma a si própria numa velha decrépita. Esta cena traumatizou-me quando eu estava no infantil. Eu nem sequer estava na própria sala em que o filme estava a dar. Eu estava a ver a televisão pela janela da sala e quando essa cena apareceu, eu fugi dali a 7 pés. E pelos vistos não fui o único, já que essa cena marcou muitas outras pessoas quando eram jovens. Porém, a cena não é assustadora de uma maneira gratuita, já que fortalece a lição de não confiar em estranhos. Mas a melhor parte do filme, claro, são os Sete Anões. Todos eles têm personalidades distintas e todos eles têm muita piada, especialmente no que toca à comédia física. Também ajuda que, entre a excelente seleção de números musicais, eles têm sem dúvida o melhor. Eu vou para o poço agora! Também gosto muito da dinâmica única que eles têm com a Branca de Neve. A cena em que eles dançam com ela em particular é pura magia da Disney. A animação é extremamente impressionante para aquele que é o primeiro filme de animação de todos os tempos. Sim, os rostos nas personagens humanas meio que têm vontade própria e movem-se de uma maneira um pouco independente do resto da cabeça. Mas tirando isso, não se nota que este filme é tão antigo como é. Especialmente tendo em conta que saiu em 1937. Em geral, A Branca de Neve e os Sete Anões não é um clássico por nada. E não admira que depois deste filme a Disney se tenha tornado uma força dominante, não só na animação, mas no cinema em geral. Depois da Branca de Neve e os Sete Anões revolucionar o cinema ao ser o primeiro filme de animação de sempre, o Pinóquio estreou e foi mais um filme de animação.
pois não houve muito que o Pinóquio fez que a Branca de Neve não tivesse já feito. É mais um filme de animação baseado num conto de crianças. Neste caso, um conto de crianças que ninguém iria mostrar a uma criança hoje em dia. O próprio filme não tem uma história assim muito consolidada, é mais um conjunto de pequenas histórias e aventuras que meio que formam uma história. Dito isso, cada uma dessas aventuras é muito gira. Há o trabalho do Pinóquio como marioneta, completo com um excelente número musical. Há a fuga do Monstro, a gigantesca baleia preta que engole barcos inteiros. Mas a melhor parte é a Ilha do Prazer, em grande parte por causa do vilão dessa história, o Cocheiro. Ele não é um dos melhores vilões da Disney de sempre, mas é um dos mais malévolos e sádicos. Aquilo que ele faz é atrair miúdos para a Ilha do Prazer, um sítio cheio de coisas que miúdos adoram. Sabem, o típico: carrosséis, rodas gigantes, pipocas, cerveja, charutos. O Pinóquio fuma um charuto neste filme. E o mais questionável é como é que ele não pega logo fogo, tendo em conta que é um boneco de madeira. Mas depois a Ilha do Prazer transforma os miúdos em burros, que depois o Cocheiro vende para trabalharem nas minas. E nunca mais são vistos. E o Pinóquio só não se transforma em burro porque escapa da ilha a meio da sua transformação. E só deixa de ser meio burro porque a Fada Azul depois torna-o num rapaz a sério. A Fada Azul: não queres fazer nada em relação a todos os outros miúdos inocentes que foram transformados em burros? Bem, nem o Cocheiro do Pinóquio do Guilherme Del Toro era assim tão malvado. Ele é literalmente um fascista. Como eu já mencionei, cada aventura deste filme é boa e cada uma tem uma lição importante para crianças, mesmo que vá ao extremo como na Ilha do Prazer. Diria que o único elemento problemático é o Stromboli, que é um péssimo estereótipo cigano. Não admira que tenham usado um ator branco no remake. Em geral, o filme está bem feito. Não é incrível, mas merece o seu estatuto de clássico. O que é o Fantasia? É um filme, é um concerto de música clássica, é uma compilação de curtas-metragens de animação. Não é nenhum e é todos. É uma experiência audiovisual diferente de qualquer outra. É um dos maiores triunfos artísticos da história da animação e do cinema. Explicando agora de maneira mais técnica, o Fantasia consiste num conjunto de peças icónicas de música clássica tocadas pela Orquestra de Filadélfia e acompanhadas por curtas-metragens animadas completamente mudas. O Dean Taylor serve como anfitrião deste espetáculo para os sentidos, introduzindo cada combinação de peça musical e animação. Ao início eu pensava que ele explicar a história de cada parte ia estragar a surpresa e o mistério de cada parte, mas na verdade adiciona bastante a cada um desses segmentos. Não só ele dá contexto que torna os aspectos mais abstratos da obra mais claros e acessíveis, mas também a informação que ele dá é muito educacional em relação a cada peça de música clássica. E sempre de uma maneira cheia de classe e requinte, que ajuda a consolidar todas estas ideias e estilos numa só obra. A animação é absolutamente deslumbrante, mesmo 80 anos depois. E a seleção de peças musicais foi muito bem escolhida, sendo que cada peça é impecavelmente tocada pela Orquestra de Filadélfia. É também evidente que muitos dos segmentos inspiraram futuros filmes da Disney. O mais óbvio é a Sinfonia Pastoral, cuja animação da mitologia grega claramente inspirou o Hércules da Disney. Depois é muito possível que a animação da evolução da Terra, em particular a parte dos dinossauros, tenha inspirado o Dinossauro da Disney, assim como Em Busca do Vale Encantado, que apesar de não ser um filme da Disney, foi feito por um ex-animador da Disney, o Don Bluth. Diria também que os temas religiosos ilustrados no último segmento, que combina A Noite no Monte Calvo e o Ave Maria, influenciaram muito a adaptação da Disney do Corcunda de Notre Dame. Claro que depois há a icónica animação do Aprendiz do Feiticeiro. Uma cena que eu gosto muito em particular vem depois da própria animação, que é quando o Mickey cumprimenta o maestro da Orquestra de Filadélfia.
Podia falar mais sobre este filme e sobre cada segmento e porque é que são tão bons, mas meras palavras não fazem justiça ao Fantasia. A melhor maneira de perceberem o quão incrível e transcendente esta obra é experienciá-la por vocês próprios. Dumbo, more like dumb. Oh, espera, eles já fazem essa piada no filme. Agora temos o Dumbo, que semelhantemente ao Pinóquio, é um conjunto de aventuras que tem uma linha narrativa muito ténue. Os filmes da Disney desta altura mostravam que a Disney ainda estava a ter dificuldade a sair das suas raízes de curtas-metragens. E embora isso não tenha comprometido muito o Pinóquio e até enalteceu o Fantasia, no caso do Dumbo não há muita história para experienciar. Grande parte do filme é só seguir o Dumbo e o Timothy Q. Mouse nas suas várias aventuras. Eles são protagonistas decentes, mas não interessantes o suficiente para te manter muito investido. Não ajuda que a icónica história de o Dumbo aprender a usar as suas grandes orelhas para voar só é introduzida muito perto do final do filme. A animação também não é lá muito boa, nem sequer é por ser um filme de animação da altura, porque mesmo comparando com os filmes da Disney da altura, não é grande coisa. Mas todos esses aspectos não chegam nem perto de ser os piores aspectos do filme. Para começar, este filme tem uma grande quantidade de crueldade animal, algo que não seria tão desagradável e desconfortável se o filme fizesse um melhor trabalho a condenar esse tipo de tratamentos de animais. Se calhar é porque era muito normalizado na altura. Falando em produtos da altura, temos que abordar o elefante na sala. E não estou a falar do Dumbo. Estou a falar de um pequeno elefante chamado racismo. Claro que estou a falar da cena dos corvos e da cena dos escravos. A cena dos corvos não acho que seja assim tão má como outras pessoas e também ajuda que os atores de voz são pretos, mas é uma cena problemática na mesma. Depois há a cena dos escravos, que mais uma vez era algo que era muito normalizado na altura e portanto não é tão condenado como devia ser neste filme. Mas ainda pior do que tudo isso é a cena do desfile dos elefantes cor-de-rosa. O que é esta? Esta cena não só não tem propósito nenhum no filme, mas é inexplicavelmente perturbadora, especialmente para um filme que supostamente é para crianças. Esta abominação inclui horrores como montes de elefantes cor-de-rosa sem olhos, um elefante com bossas como se fosse um camelo, um dos elefantes cor-de-rosa vestido de mulher árabe e a dançar de maneira sedutora. Mas a pior parte é este colosso feito de cabeças de elefante coloridas. Isto é mais perturbador do que 90% dos filmes de terror que eu já vi. Se calhar a cena está aqui para desencorajar os miúdos de beberem álcool, mas quando eu era miúdo eu não me apercebia que isto tudo tinha sido um resultado do Dumbo ficar acidentalmente bêbado. A minha mente estava demasiado ocupada a ser assaltada por estes demónios cor-de-rosa. Eu gostava de poder apagar toda esta cena da minha memória. Quando um filme de animação não é bom, às vezes posso dizer que ao menos miúdos provavelmente são capazes de gostar do filme. Mas por todas as razões que eu já mencionei, eu nunca mostraria o Dumbo a uma criança. Porém, tenho que admitir, o Dumbo é absolutamente adorável. Bambi, more like dumb. E eu não tenho nada. Mais uma vez temos um filme que segue um animal adorável num conjunto de aventuras com pouca continuidade ou linha narrativa. Ao menos desta vez posso dizer que a animação é excelente, especialmente na maneira como retrata a beleza natural da floresta. E desta vez a crueldade animal, neste caso a caça de animais florestais, é severamente condenada. Em grande parte graças ao vilão do filme, o homem. O que eu gosto muito do homem é que tu nunca vês a cara dele nem o ouves a falar. Para os animais da floresta e para os espectadores, ele é esta força invisível, monstruosa e impiedosa. Toda a gente fala do quão assustadora a cena da mãe do Bambi é,
Mas para mim a cena mais perturbadora é a cena em que os fazões se estão a esconder do homem e um deles fica sobrecarregado de medo e decide voar dali para fora só para depois ser abatido. E tu vês o corpo dele a cair no chão. Dito isso, o resto da história e das personagens não são lá muito interessantes e como resultado o filme é um pouco aborrecido. A morte também do Bambi nem sequer é assim tão impactante, porque acontece num ápice, não vês a própria morte, e a cena logo a seguir é bastante alegre e começa com passarinhos a cantarolar. Aliás, a maneira como as duas cenas estão editadas é exatamente assim. Mamãe! Mamãe! Lamento, Bambi, a tua mãe já não está cá. E nessa cena, o Bambi já é adulto, portanto não o vemos a processar e a lidar com a morte da sua mãe. Aliás, eu acho que eles não mencionam a morte da mãe dele uma única vez durante o resto do filme. Tenho a sensação de que a ideia para este filme era replicar um documentário da natureza e mostrar o simples dia-a-dia dos animais da floresta. Só que sendo esse o caso, eu preferia ver um documentário da natureza a sério. Não é que o filme seja horrível, longe disso. É só... Ao menos faz esse estilo de documentário da natureza animado muito melhor do que aquele estúpido remake do Rei Leão. O Saludos Amigos foi o começo de uma certa sub-era da Era Dourada da Disney, em que a Disney foi de filmes que pareciam coleções de curtas animadas para literais coleções de curtas animadas. Isto foi quase completamente devido à Segunda Guerra Mundial, em que a Disney estava apertada em termos de dinheiro e em termos de animadores, já que muitos deles foram recrutados para a guerra. Portanto, a Disney foi fazendo curtas animadas como de costume e depois reunia várias curtas num conjunto que depois vendia como se fosse um filme. Foi uma estratégia importante para a Disney, já que ajudou a manter a sua divisão de filmes viva, sem terem que fazer filmes a sério. Mesmo assim, o Saludos Amigos mal pode ser considerado um filme, tendo em conta que tem uma duração de só 42 minutos. A história deste filme é também a história real da viagem que o Walt Disney e os restantes animadores da Disney fizeram a vários países da América do Sul. Eles falam da sua experiência em cada país e o que aprenderam sobre os seus costumes, e isso é depois seguido por uma curta-metragem baseada nessas experiências. Primeiro eles falam do grande lago localizado na fronteira entre o Peru e a Bolívia. O lago... Titicaca. Eu peço desculpa, América do Sul. Falam também de como os locais à volta montam lamas e de como os lamas são animais difíceis de domesticar e que não levam mais do que querem. E portanto é preciso muita paciência para os montar. Portanto, claro, a Disney põe o Pato Donald a tentar montar um lama e corre tão bem como seria de esperar. Ou seja, nada bem. Depois, quando falam do Chile, não sei porque falam sobre os aviões de correio e depois a curta, o Pedro, sobre o avião pequeno do mesmo nome. É a única curta que eu não gostei lá muito. Não só porque é a única curta no filme que não usa as personagens do Rato Mickey, mas também porque não é lá muito interessante ou engraçada. Também não ajuda que esta curta provavelmente foi o que inspirou os dois filmes do Planes. Um crime completamente imperdoável. Pelos vistos, até os chilenos ficaram insatisfeitos com esta curta. Especialmente o cartunista chileno Pepo, que por causa dessa insatisfação foi inspirado a criar a personagem Condorito. Felizmente, a secção sobre a Argentina é muito melhor, ao focar-se nos gauchos, os famosos cavaleiros argentinos. O que se segue é uma curta do Pateta em que ele aprende a ser um gaúcho, que, tal como todas as curtas do Pateta na altura, imita assim o estilo daqueles vídeos tutoriais / estilo de vida, só que animados, com o Pateta e com excelente comédia. Depois acaba com um estrondo, com a secção sobre o Brasil e com a introdução da primeira personagem brasileira da Disney, o Zé Carioca. E é brasileiro, não só porque vive no Brasil, mas também porque foi criado pelo cartunista brasileiro José Carlos de Brito,
que depois mostrou a personagem ao próprio Walt Disney na tal viagem à América do Sul. E é baseado no músico José do Patrocínio Oliveira, cujo pseudónimo é Zé Carioca. E depois é ele que faz a voz do Zé Carioca neste filme. A curta também inclui a música Aquarela do Brasil, que tal como qualquer música brasileira, põe o teu cu a mexer fora do teu controle. Em geral, o Saúde aos Amigos até é bom e é muito educativo sobre a cultura sul-americana. Quer dizer, vale a pena ver só pelo Zé Carioca. Agora temos uma pseudo-sequela do Saúde aos Amigos, da Free Caballeros, que é mais uma coleção de curtas sobre a América do Sul. Só que desta vez tem a duração de um filme a sério e tem uma história que liga os vários segmentos, sendo a história sobre o Pato Donald a receber prendas e ou visitas dos seus amigos da América do Sul. Não só temos o regresso do Zé Carioca, mas também temos a introdução do Panchito Pistols, que é a típica personagem animada mexicana. É fixe, mas não vai exatamente pôr o Speedy Gonzales a suar. Eles depois formam os titulados Free Caballeros, e o número musical que se segue é sem dúvida a melhor parte do filme, especialmente por causa da inclusão do verso Free Gay Caballeros. Adoro ver uma companhia tão homofóbica como a Disney ser acidentalmente pró-gay num dos seus filmes mais antigos. Apesar da cola que segura estes segmentos ser bastante sólida, os próprios segmentos não chegam ao mesmo nível de qualidade. Primeiro temos as duas curtas-metragens que o Donald vê com a sua primeira prenda, que é um projetor de filme. Uma sobre um pinguim que deseja climas mais quentes e outra sobre um miúdo do Uruguai com um burro alado. Não são nada de especial. Depois há as aventuras que o Donald tem com o Zé Carioca e o Panchito. Uma delas é sobre as origens da pinhata e depois mostra o Donald a tentar partir uma. E essa parte é gira, mas o resto é só o Donald a ir atrás de mulheres. A sério, é só o Donald a estar caidinho por mulheres sul-americanas reais. Eu nem sequer percebo como é que isso iria funcionar, não só por serem espécies diferentes, mas também por existirem planos de realidade completamente diferentes. Ao menos algumas dessas mulheres são cantoras famosas dos seus respectivos países e os seus números musicais são bons, só que não é o suficiente para compensar o facto de que todos estes segmentos têm a mesma piada, que não só não tem piada, mas também é um pouco desconfortável. O Free Caballeros é muito mais parecido com um filme a sério do que o Saludos aos Amigos, mas isso acaba por realçar mais as suas falhas. Em particular, a falta de boa comédia e a falta de uma direção coerente. O Make My Music é compilação de curtas mais compilação de curtas entre todos estes filmes. É também um pseudo-sucessor ao Fantasia, já que todos os segmentos são uma combinação de animação e peça musical. Só que agora há vários tipos diferentes de músicas e não há nenhum fio condutor. Há 11 curtas no total, portanto mais vale falar de cada uma rapidamente. O Martins and the Coys é a típica história de Romeu e Julieta sobre dois amantes de famílias rivais, mas agora Southern. O Bull Bayou é uma animação que antes ia ser incluída no Fantasia, acompanhada pela peça de música clássica Clair de Lune. Porém acabou por ser cortada desse filme e reutilizada neste, desta vez acompanhada com o tema original Bull Bayou. Mas a versão original ainda existe e diria que é a versão melhor. De qualquer das maneiras, ambas as versões são muito boas ao incluírem a bela animação do Everglades e das majestosas garças que vivem lá. All the Cats Join In é uma representação energética e empolgante da juventude da altura, cheia de cor e ritmo. Without You é uma solene exibição de cores e formas, acompanhada com uma das músicas mais melancólicas que eu já ouvi. É impossível não chorar. Casey at the Bat é uma curta animada sobre beisebol muito engraçada. Não é nenhum baseball bugs, mas está lá perto. Two Silhouettes, como o nome indica, é uma animação deslumbrante de duas silhuetas de bailarinos a dançar uma com a outra. O Pedro e o Lobo é uma de duas curtas neste filme que tem mais de 10 minutos.
E é também mais inacessível, já que a versão que aparece no YouTube é narrada pelo David Bowie e não o narrador original. Para além de que o próprio Make My Music é o único filme de animação principal da Disney que não está disponível no Disney Plus, nem sequer nos Estados Unidos. Felizmente dá para ver a versão autêntica com uma pequena ida ao Internet Archive. E ainda bem, porque o Pedro e o Lobo é uma das melhores curtas deste filme. Adoro o uso de diferentes instrumentos musicais para representar cada personagem e o titular Lobo é absolutamente aterrador. After You've Gone tem um conceito muito simples. Vários instrumentos musicais ganham vida e tocam a própria música da curta. É muito giro. O Johnny Fedora e Alice Pooh Bonnet é basicamente aquela curta do guarda-chuva azul da Pixar, só que mais cómica e divertida e igualmente romântica. Por último, temos a outra curta-metragem com mais de 10 minutos, A Baleia que Queria Cantar no Met. É também a única curta em que as personagens têm vozes e que não é acompanhada por uma peça musical, já que a própria curta é sobre música. Como o título indica, a história é sobre uma baleia que sabia cantar ópera e que desejava cantar na Ópera Metropolitana de Nova York, a.k.a. o Met. É uma história igualmente engraçada e trágica sobre a tendência da humanidade para destruir as várias belezas da natureza. Em geral, eu gostei bastante do Make My Music. É uma excelente seleção de animações e músicas e não houve nenhuma curta que tivesse desapontado. O Melody Time tem exatamente a mesma estrutura que o Make My Music, só que agora com novas curtas. Portanto, mais uma vez, vamos falar de cada uma. Once Upon a Winter Time é uma típica história de amor entre duas pessoas e dois coelhinhos, que depois do nada tem uma das cenas mais assustadoras em qualquer filme de animação da Disney. A sério, a cena em que todo o jogo começa a desabar e a rapariga e a coelha ficam em perigo de morte e precisam de ser resgatadas, é outra cena que me aterrorizou bastante quando eu era miúdo. A seguir temos o Bumble Boogie. What about now? It's time to rock with the biggity buck bumble. What about now? It's time to rock with the biggity buck bumble. Bum to the bum to the bum to the bass. Bum to the bum to the bumble. Bum to the bum to the bum to the bass. Bum to the bum to the bumble. Espera, esse é o Buck Bumble, não é o Bumble Boogie. Então o que é o Bumble Boogie? Bem, é uma curta muito gira e frenética sobre uma abelha a fugir de todo um caos de flores assassinas e instrumentos musicais malvados. Tudo ao som da icónica peça de música clássica Voo da Abelha, que estava para ser incluída no Fantasia. A lenda de Johnny Appleseed é baseada na história verídica sobre o titular pioneiro americano. Era uma história que eu não conhecia e que está cheia de lições sobre bondade e trabalho árduo. O Little Toot é mais uma genérica curta sobre um veículo vivo, neste caso um barquinho. Só espero que não siga o exemplo da curta do Pedro e inspire um spin-off do carro chamado Barcos. O Trees basicamente existe para a Disney provar que sabia animar a natureza de uma maneira deslumbrante às 3 pessoas que ainda não estavam convencidas. O Blame It On The Samba é bom por simples virtude de ter o Pato Donald e o Zé Carioca. E apesar de eles não falarem nesta curta, a música brasileira diz tudo por eles. As vozes cantoras, apesar de serem inglesas, condizem bem com a música brasileira usada, que neste caso é o polka Apanhei de Cavaquinho. Por último, temos uma das, se não a melhor curta deste filme, Pegasus Bill! Boy howdy, this ain't the rootinest, stootinest cowboy tale I done ever seen. It's some rope slinging, knee slapping, bucket spinning good time, I reckon, partner. Yeehaw! Traduzindo para português, é muito bom e eu gostei. E o mesmo aplica-se ao Melody Time em geral. Não é tão bom como o Make My Music ao não ter tantas curtas e ter uma curta que eu não gostei, neste caso o Little Toot, mas todas as outras curtas são excelentes e mais do que suficientes para eu recomendar este filme / coleção de curtas. A seguir temos as aventuras do Ichabod e do Sr. Sapo.
que desta vez está dividida em 2 segmentos, cada um baseado numa história pré-existente. A primeira é The Wind in the Willows, protagonizada pelo Sr. Sapo, e a segunda é The Legend of Sleepy Hollow, protagonizada pelo Ichabod. Algo que eu acho estranho é que cada segmento tem 40 e tal minutos, mas não é o seu próprio filme, apesar de que o Salão dos Amigos tinha 40 e tal minutos e era o seu próprio filme. Bem, falando primeiro do The Wind in the Willows, eu não gosto do Sr. Sapo. Ele é um idiota, ele é um traste, ele é irritante, e isto não seria um problema se A. ele tivesse sofrido as devidas consequências no final e B. a comédia fosse boa. E nenhum desses é o caso. Vamos mas a falar daquele segmento que realmente vale a pena ver, The Legend of Sleepy Hollow. Começando pelo próprio Ichabod Crane, ele tem um dos designs de personagens mais únicos que eu já vi num filme da Disney. Só a imagem dele transmite tanto sobre a sua personalidade. E gosto do facto de que, apesar de ele ser bastante magro e peculiar e de estar sempre a ler livros, é mesmo assim bastante popular na vila e tem sempre mulheres atrás dele. O que é um bom contraste com o Brom Bones, que é um autêntico matulão de pouca inteligência, cujo design muito provavelmente inspirou Gaston. Ambos estão atrás da mesma mulher, a Katrina von Tassel. E o triângulo amoroso que segue é muito divertido, especialmente porque o Brom Bones não é um completo bruto. E o Ichabod, apesar de estar genuinamente atraído pela Katrina, também está interessado na fortuna da família Van Tassel. Portanto, nenhum deles é completamente bom ou mau, o que mantém-te interessado em descobrir quem é que vai ganhar o coração da Katrina, especialmente com ela a fomentar deliberadamente a rivalidade entre os dois. O Brom Bones depois descobre que o Ichabod tem medo do paranormal e, portanto, decide contar à vila a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E o resultante número musical é excelente. O Ichabod é depois confrontado com o próprio Cavaleiro Sem Cabeça e a perseguição que se segue é fenomenal ao ser igualmente engraçada e assustadora. É engraçada por causa da animação frenética, das voltas e reviravoltas que as personagens dão e da excelente comédia física. E é assustadora por causa do quão impiedoso e insensível o Cavaleiro Sem Cabeça é e do facto de que ele está constantemente a tentar cortar a cabeça do Ichabod, porque tal como o número musical anterior diz, ele está à procura de uma nova cabeça. E isso tudo sem mencionar o seu riso aterrador. A sério, um dos melhores risos malvados de sempre. Portanto, esse segmento é espetacular e eu recomendo-o vivamente. Porém, eu não gostei nada do outro segmento. Portanto, o que é que eu dou ao filme em geral? Bem, vamos fazer assim. Eu dou ao The Wind in the Willows um mau e ao The Legend of Sleepy Hollow um bom. E agora o cagalhão. O pior filme da era dourada da Disney é... O Fun and Fancy Free é mais um filme dividido em 2 segmentos baseados em histórias pré-existentes que saiu antes das aventuras do Ichabod e do Sr. Sapo, especificamente entre o Make My Music e o Melody Time. Mais uma vez questiono-me porque é que isto não podia ser 2 filmes, mas pronto, ao menos desta vez há uma história a ligar os 2 segmentos. O filme começa com o grilo falante numa casa cheia de bonecos e ele conta-lhes a história do urso Bongo, que é o primeiro segmento. É uma história sobre o horrível tratamento que o Bongo recebe como animal de circo e a sua tentativa de escapar. E poucos minutos depois ele já escapa. Ok, mas ele é um animal domesticado e portanto vai ter que lidar com os desafios e adversidades de se adaptar à vida da floresta. E poucos minutos depois ele já está habituado. Ok, afinal qual é a história deste segmento? Bem, ele depois apaixona-se por uma ursa, mas depois há um urso matulão e mau que também está apaixonado por ela e essa é a história durante o resto do segmento. Portanto é basicamente o Popeye, mas com ursos. E sem espinafres, portanto logo aí é 10 vezes menos bom. Também não ajuda que a comédia não é nada de especial. O grilo falante depois descobre um folheto para a festa de anos da Luana Patton, uma atriz pequena que entrou na Canção do Sul, um clássico adorado da Disney. Nessa festa também está o marionista Edgar Bergen e só estão eles os dois na festa.
Nada de estranho ou problemático. Bem, eles tecnicamente não estão sozinhos, porque também estão lá as marionetas do Edgar Bergen que... Temo! Que deixam muito a desejar no departamento da estética, digamos assim. O Bergen depois conta a história do João e o pé de feijão, que é a história clássica que toda a gente conhece, mas com um toque de comédia e protagonizada pelo Mickey, o Donald e o Pateta. É uma curta-metragem muito gira, que infelizmente é arruinada pela narração desnecessária do Edgar Bergen e pelas péssimas piadas e comentários feitos por estas malditas marionetas. Todo este filme é uma enorme confusão e claramente aquele que mais foi prejudicado pela estratégia da Disney na altura de reunir várias histórias num só filme para poupar recursos. A única parte deste filme que eu posso recomendar é o Mickey e o pé de feijão. E mesmo assim recomendo uma das várias outras versões que têm narradores diferentes. De resto, evitem o Fun and Fancy Free a todo o custo, porque fun não é de certeza. Bem, isto até foi uma jornada interessante. Foi giro revisitar os filmes clássicos da Era Dourada da Disney, assim como ver pela primeira vez os filmes do período da Segunda Guerra Mundial. É óbvio porque é que esses filmes não são tão conhecidos, tendo em conta que mal podem ser considerados filmes, mas são uma parte importante da história da Disney. E grande parte do conteúdo presente nesses filmes até é bastante bom. Mas agora passo a palavra a vocês. Quais destes filmes é que já viram e quais é que gostam mais? Partilhem nos comentários e até à próxima! I'm wishing for the one watching this video to subscribe today. Quando acabares, avisa-me, ok?